22 de junho de 2010, portanto, há exatamente 15 anos, o Rio Grande do Sul acordava com a notícia de que um dos atores mais conhecidos do estado tinha caído de carro no Arroio Dilúvio. Num primeiro momento houve uma certa apreensão, né, marido? Será que tá tudo bem? Será que ele se machucou e tal? Porque o Werner Schindmann, aos poucos a gente foi vendo, não tinha se machucado. E ele sai do Arroio Dilúvio, sai do carro, claro, e começa a dar algumas entrevistas ali, porque a imprensa chega ao local, várias pessoas alcançam o microfone e ele vai falando. E num primeiro momento, Werner, a gente, o que tá acontecendo com o Werner? Porque a gente não sabe se ele... Será que ele bebeu? Será que ele... Dormiu? Consumiu alguma coisa? Dormiu? Tava claramente atordoado, né? Então dá um certo sentimento assim de compaixão, velho, dá uma pena ali na hora, mas também dá vontade de rir, porque começa a sair algumas frases. E dá aquilo que em alemão chama-se Schadenfreude, né? Que é Schadenfreude, que é você se deliciar com a desgraça alheia. Que horror! Não é? Bom dia a todos. Werner, Bom dia. muito obrigado. Seja bem-vindo. Vamos ouvir a primeira um trechinho dessa entrevista? Quando eu saí, eu saí ajudado. Caí dentro, eu vou explicar depois como. Mas eu saí ajudado por um morador debaixo da ponte, que tinha do lado. Uma pessoa rapaz, em situação de rua. Que estava morando ali, tinha dormido ali. Ele que me ajudou a sair porque eu não estava me entendendo dentro do carro. Eu fico imaginando se essa caminhonete tivesse tombado, tivesse virado, sim. Eu teria acordado dentro d'água com aquela coisa amarela que é o airbag, sem conseguir. Eu não teria saído, acho que eu teria morrido lá embaixo. Mas ele me ajudou a sair. E o Mauro Saraiva Júnior, repórter dessa rádio aqui, fazia a cobertura de trânsito de helicóptero naquela época. Eles tinham recém-decolado ali de perto no batalhão Bento Gonçalves, ali, onde saiu o helicóptero. E eles viram, porque a minha caminhonete estava com a luz ligada. Viram dentro do riacho, desceram de novo. Ele foi lá, ele chegou correndo. E aí, quando ele me reconheceu, ofereceu ajuda, né, do helicóptero para ir para algum lugar. Eu disse, não, estou bem, não aconteceu nada. Me dá uma exclusiva. Eu disse, dou. E eu não sei que horário saiu essa exclusiva, porque é importante dizer que isso tudo aconteceu às 7 da manhã, né? 7 da manhã. É tudo escuro, porque é a maior noite do ano. É de 21 para 22. Esse é o nosso solstício de inverno, plenilúnio. É verdade, tem razão, ano, então claro. É tudo escuro esse horário. E aí eu dei essa exclusiva e em poucos minutos, todos os colegas chegaram de outras emissoras lá, também. mais o pessoal que descia do prédio para tirar foto. Apesar do estado... Do prédio aqui da 0 Hora. Não. Prédio lá da onde eu caí. Porque ele caiu perto da Lucas de Oliveira. Foi na Ipiranga, perto da Lucas. Tá, perfeito. Eu acho que é mais para lá. Bom, de qualquer maneira, eles desceram no prédio para tirar fotos. Tinha pessoas com hobby tirando foto. De pijama. De rolo. Vamos ouvir a primeira declaração que tu deu. A gente cortou a entrevista em alguns trechos. A primeira declaração que tu deste. Eu senti a batida violenta ali do concreto que eu quebrei, os airbags, e fui flutuando para dentro do Arroio Ipiranga, onde eu moro há 40 anos, ainda nunca tinha tomado um banho nele, mas acho que a temporada melhor não é essa. Esse já é o primeiro ponto que a gente ouve e pensa assim, esse não é o momento pra piada. A gente vê que tu tá num registro que já é um pouco diferente, né, Werner? O que acontece é o seguinte, eu queria saber o que aconteceu. Eu tava fazendo uma novela em que eu tava trabalhando muito, que era o Passione. Eu era o protagonista vilão, né? Trabalhando muito. Era o Saulo, né, Werner? Depois que o Saulo foi assassinado e tudo. Aí eu vim para Porto Alegre. Eu já estava separado, mas eu ficava hospedado na casa que era a minha, porque eu tinha espaço, né? A minha ex-mulher, a Tânia, a gente sempre teve um relacionamento bom até hoje, e eu ficava num outro quarto e tal, sem problema nenhum. E a minha filha tinha pedido para estudar num internato, e ela estava em Ivoti. E eu pensei, vou fazer uma surpresa. Amanhã de manhã eu vou levantar cedinho, tomar um café com ela lá. Quando ela levantar, eu vou estar lá. Que dia da semana era mesmo, velho? Era sexta, eu acho. Eu acho que era sexta. Não tenho certeza, pode dar uma conferida aí. Eu tenho a impressão que era sexta ou quinta. Eu sei que eu tinha uns dias livres que eu vim pra cá, de gravação. E quando eu saí de manhã, eu saí ali da Assunção, e o caminho para ir para Ivoti, que era onde era a escola, eu desço ali, passo pelo Beira-Rio, cruzo o início da Ipiranga, vou até o túnel e vou embora. Esse é o meu caminho. Pois é, tu e foi eu não parar me na lembro Ipiranga. mais de nada além quando eu tô parado no sinal da Praia de Belas, do Praia de Belas. Ali eu tô parado, ali é o início da Ipiranga,
eu tô parado ali. E eu não lembro mais nada. Aí tu acordou no dilúvio lá dentro do dilúvio com água até o peito. Lá perto da Lucas. Lá. Isso é um ponto que aconteceu com o Werner, mas eu já ouvi de mais de uma pessoa relatos de que estava dirigindo e simplesmente não sabe como chegou em casa, como fez percurso X ou Y, porque às vezes o cansaço é tão extremo, só que a gente vai no piloto automático. Sabe e vai. Não tem como fazer uma estatística, mas eu tenho certeza que cansaço é o maior causador. Além do estado das estradas, é o maior causador de... É bem possível. Nesse caso, obviamente, tu dormiu. Eu dormi. Eu não me lembro de nada. E era um trânsito muito forte. Essa época tem PUC, esse horário tem PUC. Então tinha muito trânsito. Tanto que o rapaz que era namorado da sobrinha da Tânia, da minha ex-mulher, passou ali, indo pra PUC, parou, porque ele viu no rádio que era eu, né? Quando já tinha dado o acidente. Já, ele ouviu no rádio que era eu, parou e desceu para ajudar. Eu lembro dele me perguntar, tem coisas tuas no carro? Eu disse, olha, tá tudo sujo. Não, eu vou pegar o que tem lá. Eu disse, tem DVD, tem a minha pasta, meu note, essas coisas que eu carregava, tava tudo debaixo d'água. Eu não ia pegar aquilo, cagado. Aí, o que tinha de material orgânico era impressionante. Quando saiu dali, o cheiro era muito forte. Eram dois cheiros. Isso e o cheiro de bala Frumelo, bala Sete Belo. Sabe aquele cheiro forte? Esses dois cheiros estavam juntos ali. Quase, o cheiro da bala, essa é de alguma indústria. E o outro do dilúvio forte de fezes. Esgoto, né, cara? Mas da onde a bala... Ali os bairros bacanas ali, o Boa Vista, Bela Vista, o Bonfim e tal. O cocô vai todo para o dilúvio. E por que o cheiro da bala, né? Não entendi. Na tua cabeça ficou esse cheiro da bala. Não, eu acho que tinha. Alguma indústria estava jogando isso. Tu acha que na água... que ninguém vê. Tá. E aí, bom, tu acordou dentro do carro com um airbag no teu rosto, que tu fala que é uma imagem, uma coisa amarela. Amarela. E aí, tu lembra desse morador de rua te retirando? Eu tentando sair, eu não conseguia sair. Acontece, aquela caminhonete, ela tem um estribo redondo. É uma Pajero, né? É uma Pajero. E esse estribo redondo, bem lubrificado com o cocô que tinha na água, eu não conseguia pisar. Eu escorregava de novo. Tem umas coisas de eu saindo do carro meio capenga, em função disso. Depois, quando esse meu sobrinho vai lá buscar as coisas, ele, apesar de ele estar vestido de outra forma, ele tá com uma camisa branca, eu estava com uma jaqueta preta, ele perde o equilíbrio algumas vezes, o que uma outra emissora usou como exemplo da minha embriaguez. Olha lá! Uma figura pública! Tá aí, bêbado, não sei o que, na madrugada! O apresentador dizia no ar. É um colega nosso, hein? Porque tu tava perdendo equilíbrio. Eu não, ele. O meu amigo, com uma roupa branca. Esse apresentador fala como se aquela pessoa cambaleando fosse tu, mas na real era o namorado da tua sobrinha que estava escorregando por conta do piso, né? Do dilúvio, que é barro, né? Claro. Não, mas aí o morador de rua me ajudou, né? Me ajudou até lá em cima para eu subir, porque à medida que você vai caindo a sua ficha, você começa a perceber o que não aconteceu. Não aconteceu de virar, não aconteceu de morrer afogado, não aconteceu de uma porção de coisas. Ou então de eu bater dentro da pista e causar um acidente com vários carros. E eu fui ficando completamente trêmulo. Eu tremia, mas eu estava apoiado em algumas pessoas de vez em quando, porque eu achava que eu ia cair. Eu não sei por que dá isso na gente. Dá isso, né? Quando o cara passa por uma situação que tem uma adrenalina muito alta e depois se dá conta, a gente começa a ficar alterado. Claro. E aí, nessa alteração, eu estava tendo que sorrir para fazer foto, atender a imprensa, fazer perguntas, não sei o que, todo mundo gritando perguntas e eu não sabia quem era repórter, quem não era. Desbaratinado, uma coisa... claro. Então, o pessoal não tem muita compreensão por esse meu lado. Eu já quero trazer só duas mensagens de ouvintes que eu tô achando sensacional, que é aqui o Roger Weber. Nosso eterno general Bento Gonçalves, ao contrário de Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil no Riacho Ipiranga, Werner proclamou o melhor episódio de Dilúvio Ipiranga. E o André Luiz Valdez dos Santos diz o seguinte: proponho que seja feita uma espécie de Werner Schunemann Day. Seria o dia de combate a quedas ao arroio Dilúvio. Isso é uma coisa interessante, porque continua tendo esse problema. Né? Mas deixa eu dizer, bom, não sei se... porque no fim tem a história dos bafômetros, não é um bafômetro. Vamos rodar agora, Augusto, esse trechinho para a gente... Também, né? Porque a gente quer entender do Werner por que ele enrolava tanto a língua, o que estava ocorrendo. Solta aí que foi depois, eu acho, do Werner fazer o bafômetro. Né? Então o bafômetro chegou, ele soprou e logo depois ele...
4 vezes. Bafômetros. 4 bafômetros. 4 bafômetros. Tanto que o cara da Brigada Militar, o capitão que estava lá, o meu irmão chegou, também ouviu isso na rádio, né? E ele perguntou o que está acontecendo, e o cara disse: os azulzinhos não estão acreditando. Não estão acreditando que tu não tá bêbado. Eu não estava. E aí o bafômetro de fato deu negativo, e o Werner diz isso aqui, Augusto. Eu não estava. Não, eu não estava nervoso. Ontem eu jantei, realmente, eu comi um prato italiano e acompanhou o vinho na minha casa com meu irmão e a família dele. Fiquei pensando, será que eu levantei tão cedo a ponto do jantar influir nisso? Não, mas não... Já chega a arrebentar o carro, ainda não precisa passar por isso, né? Werner, o que ocorria que todo mundo começou a desconfiar justamente porque a tua voz se arrastava, enrolava a língua? O que tu acha que houve? Eu tinha realmente, em função do excesso de trabalho, eu tinha uma certa dificuldade de dormir. Eu tinha vindo para descansar no final de semana. E tinha vindo do Rio, né? Eu morava no Rio na época. Então, eu tinha vindo aqui para casa onde estava a minha ex-mulher com o meu filho. E a minha filha na escola, internato em Ivoti. Aliás, uma excelente escola. E aí eu estava tomando um calmante, uma coisa para relaxar um pouco. Mas assim, ó, não era mais do que uma... Como é que chama aquilo? Gotas de... A minha falta de memória vem da Covid. Tu diz isso sempre, né? Que a Covid Covid me tirou o olfato. Do zero eu tenho olfato, zero. Tava tomando, tipo, aquelas gotinhas que são... Não eram as gotinhas, mas era um remédio fraquinho desse, né? Um relaxante muscular, tipo um miosão, uma coisa assim. Não lembro qual era o remédio. Isso eu pensei depois, né? Porque realmente, quando veio o bafômetro, eu pensei, tá, então vamos ver, né, o que está acontecendo. Vamos ver se esse remédio tem álcool, comprimido com álcool, não sabia. E tá, não tinha nada, deu zero. Aí daqui a pouco apareceu mais um bafômetro. E quando esse deu zero também, eu vi eles combinando de chamar uma outra viatura que tinha um outro bafômetro. Eu comecei assim, vocês não estão acreditando no equipamento de vocês? Não, porque não sei o quê, porque no inverno pode fazer isso, pode fazer aquilo no inverno, que era muito frio. Aí tá, foi o terceiro. O terceiro também deu zero. No quarto, aí começou a ter uma assim, a população ao redor começou a ficar chateada. Os caras estão perseguindo o Werner, né? O Werner não tinha feito nisso aí tudo. Claro. Né? E aí tinha uma conversa de que se eu tinha estado no Gruta Azul, onde que eu tinha estado. Eu disse, olha, eu estava em casa dormindo, não tinha nada disso. Não teria... E depois aquilo ali não é caminho para nada. Mas tu né? tinha tomado esse comprimido antes de sair de casa ou antes de dormir? Não, antes de dormir, na noite anterior. Era uma coisa que eu tomava de noite para relaxar. E hoje tu acha que foi isso, Werner? Não acho que foi isso, não. Acho que foi o choque. Tu acha que foi cansaço? Já aconteceu. De eu dormir? Porque eu dormi, foi cansaço. Mas o estado que eu estava depois, sabe que isso se repetiu numa outra situação em que eu estive perto de uma pessoa de quem eu gosto muito e que teve um piripaco. Eu também fiquei, depois de agir de maneira fria, botar aqui, bota na ambulância e tal, e aí eu comecei a ficar trêmulo. E comecei E a voz pastosa, assim. Tu acha que tu fica tão atordoado que tu acaba ficando com... meio desnorteado mesmo. Não tem a história de ganhar um grande susto e ficar com a boca seca. Eu tava com os lábios presos e me lembrei do episódio do dilúvio. Mas talvez o episódio do dilúvio venha mesmo... eu tinha um papel histórico para cumprir ali, que era proclamar a independência do dilúvio, né? E não fiz como Dom Pedro fez, né? Eu nem fiz cocô no cantinho que nem Dom Pedro estava fazendo. Vamos rodar, Mari, mais um trechinho agora. Acho que esse trecho é o que ficou mais emblemático, digamos assim, acabou virando meme. Fizeram música. A música, eu vou falar disso. E ele fala... O Potter existe na vida real? O Potter, claro. Porque eu nunca conheço o Potter na vida real. Sempre que tu veio, o Potter tá fora. Ou ele tá na televisão. Eu acho que ele não existe na vida real. Ele ganhou um feriadão. Potter é Kelly. Vamos ouvir, Augusto, mais um trecho aí do que o Werner diz logo depois de cair no arroio dilúvio ali pra imprensa. O cinto de segurança não faz a mínima diferença. Quem faz a diferença é o airbag. Se todos os carros tiverem airbag, ninguém mais precisa de cinto de segurança. Nós devíamos obrigar, sabe que nem a gente fez um movimento de cidadãos no Brasil inteiro para ficha limpa? Vamos fazer um movimento de cidadãos brasileiros do Brasil inteiro, junto com os policiais aqui. Chega de carro sem airbag. Eu teria me machucado muito, cara.
Porque o carro ficou girando para lá e para cá e eu não bati em nada, eu flutuava dentro do carro. Cinto de segurança na época das carroças. Ai, gente. Aí você tem então um refrão cantado aí? Maravilha. Eu tenho aqui, ó. Mas só pra sublinhar que, gente, o cinto de segurança é importante. Claro tá? que é, Acho que é uso. importante a gente deixar Mas eu claro. tava com raiva dele. Porque eu fiquei pensando, se eu tivesse invertido, caído de cabeça para baixo, o cinto seria uma grande atrapalhação. Sim. Para abrir a porta e sair. Mas o que é Porque essa... é tudo ao contrário lá embaixo, né? O chega de carro sem airbag e o cinto de segurança da época das carroças, e isso foi o grande meme ali de 2010 e durou anos. E aí fizeram uma música que eu até conheço o compositor, digamos assim, velho, que é o Andrew, que toca do Super Kids. Vocalista do Super Kids. O Andrew é que liderou aqui essa musiquinha que eu acho que muita gente ouviu na época. Deixa eu ver se eu boto o refrão aqui, Mari. Vê se dá pra ouvir bem. Não, peraí que eu tô... Pra variar, nunca dá certo na hora, né? Que o cara quer... Deixa eu subir o volume. Vamos ver. Agora sim. Chega de carro sem airbag. Chega de carro sem airbag. Cinto de segurança na época das carroças. Chega de carro sem airbag. Chega de carro sem airbag. Cinto de segurança na época das carroças. Época das carroças. Isso é maravilhoso. E tem um erro nesse refrão aí. Não é na época, porque isso não cabe na métrica. Tem que ser no tempo. É do tempo das carroças. Na época das carroças. Não fica bom, mano. Para o cito na lei. Mas ele usa exatamente o Werner falando, ele bota o autotune, né? E aí fica afinadinho na melodia. Tu falaste que tu foste numa festa, ou ficaste sabendo de uma festa em Fortaleza. Essa frase assim, ó, eu dei entrevista no Brasil inteiro sobre isso. No Brasil inteiro. Jornal de Manaus, jornal de qualquer lugar, de Goiás e tal. O assunto virou, tanto que pouco depois entrou um projeto de lei para obrigar as empresas a... Nenhum carro podia sair da montadora sem airbag. É verdade, houve uma lei. Isso não existia até então. E chegaram a ligar para mim lá. Tu é o responsável por todos os carros hoje serem fabricados com airbag? Eu ajudei um pouco. Sensacional, velho. Eu ajudei um pouco. E ao mesmo tempo me sinto culpado porque isso fez com que se parasse a produção de Kombis. Eu também ajudei um pouco a... Porque Kombi com airbag não funcionava. Com airbag não tinha como. Tá, e aí, nessa mobilização na Câmara para aprovar essa lei, te chamaram em algum momento? Não, me chamaram não. Me perguntaram se eu queria me envolver. Um deputado? Alguém te procurou? Uma coisa de um deputado, né? Do gabinete de um deputado. E eu disse que não a princípio. Não queria ter, sabe? Aquela coisa assim, lei Werner Schunemann. Não queria isso. Mas se não passasse na primeira, eu ia me envolver. Eu ia, porque eu via a diferença. E a festa que a Mari falou? E essa festa lá em Fortaleza, teve uma aqui. Como é que era o nome da festa? Chega de carro sem airbag. Foi lá em Fortaleza, tinha uma festa, chega de carro sem airbag. E eu com vi a tua foto do flyer? A faixa na rua assim, tinha a minha foto do lado. Eu não fui na festa, eu estava lá envolvido com o lançamento de um filme. Mas tinha uma foto minha e chega de carro sem airbag, porque foi uma frase que ficou famosa. E até hoje as pessoas, quando te encontram na rua, elas falam disso? Lembram mais disso do que da tua carreira? Não, isso não. Mas é a segunda coisa que lembro. É a segunda coisa. Falam porque é um episódio que acabou... Eu acho legal que ele tenha sido capturado pelo lado bom da vida, sabe? Porque uma semana ou duas depois teve um cara de Fusca aqui perto da RBS que morreu. Ele caiu invertido, até o cara se achar, ele morreu. E eu nunca achei, aí eu virei especialista em dilúvio, em acidente, né? Porque cada vez que tinha acontecido uma coisa, a RBS, outros jornais aqui e tal, me ligavam para saber a minha opinião. Sobre o quê? Caiu um carro. Caiu um carro no dilúvio. Aí sabia a minha opinião. Aí eu disse, cara, sabe o que eu acho? Aí eu comecei a pensar, assim, o que precisa ali não é uma barreira para ciclovia que faria a minha caminhonete naquele momento bater nela e voltar e causar um acidente envolvendo outras pessoas. Voltaria para a avenida, tu está dizendo. Ali tinha que ter uma área de escape. Aquilo ali em cima não devia ser nada a não ser pedronas grandes que fizessem um carro parar. Entendi, que segurasse a velocidade do carro ali. Tu acha que tem espaço para isso ali? Tem uns 2 metros e pouco. E aí sim botar aquele paredão que tem agora para ciclovia junto ao meio-fio. Esse do meio-fio, eu acho, me desculpem os ciclistas, mas eu acho que piora
No meu caso ali, se tivesse uma ciclovia protegida por essa barreira de ferro, o carro teria voltado e dentro do trânsito de acesso à PUC naquele horário... Sim, seria... Então talvez alguém tivesse morrido. Né? Então, não é legal. 10h50, Kizatec é tinta hipermeabilizante inteligente para paredes e telhados da Tintas Kirin. Werner, e tu tem uma banda agora que faz shows e canta essa música também. A música deles é muito legal porque eles fizeram esse tráfico de vozes com reportagens e tal. E depois tem uma outra versão, uma segunda versão, que é de reportagens antigas minhas a respeito da vida toda. Assim, uma outra versão musical. Existem, se eu não me engano, 14 versões. Da situação do dilúvio que virou usando música. esse refrão. Outras pessoas fizeram. E qual é a música que tu canta? Eu canto esse refrão e eu vou contando aqui a história. Eu tava saindo de casa. Uma coisa meio rap? Meio rap, meio funkeado, assim. Bacana. E aí entra o refrão... Chega de carro sem airbag. Vera, o que eu adoro é que tu fala sobre essa história de uma maneira muito tranquila. Tu consegue rir disso. Eu já te falei, já tive outra oportunidade de te dizer isso, que eu acho bonito, acho legal isso. E não acho que seja fácil. E também não condeno quem eventualmente vive uma situação como essa e fica chateado. Diz, pô, eu podia ter morrido, não quero mais falar sobre isso e tal. E eu acho muito legal a maneira como tu encara esse episódio, assim. E eu acho que muita gente... Eu já ouvi gente dizer assim, o Werner não fala sobre isso e tal. Não é verdade. Sempre falou sobre isso numa boa. Por que, Werner, tu acha que tu conseguiu ter essa postura na hora legal, ali, assim, leve, perante um fato que poderia ter sido traumático, né? Eu nem me lembrava dessas coisas de ter morado na beira do dilúvio há 40 anos e nunca mergulhei. Essas coisas que eu falei na entrevista. Foi uma das primeiras coisas. Eu faço uma piada com o fato de ter caído no dilúvio. E, cara, eu ainda caí, porque o carro cravou, né? Ele ficou cravado na diagonal, assim, uns 30 graus mais ou menos. Porque senão ele tinha água suficiente para me cobrir. Claro, ele teria tombado e... eu mesmo, se ele tivesse caído certinho com as 4 rodas no chão, eu teria ficado submerso. Mas tu é sempre assim? Tu sempre leva tudo na brincadeira, na esportiva, ri de si mesmo? Não, eu acho que eu tenho isso é uma coisa construída. Eu acho que a gente não pode se levar a sério a ponto de acreditar nisso. A seriedade, sabe? Se a gente tem uma maneira de encarar como uma brincadeira em cima de nós mesmos, a gente sempre vai estar mais próximo da verdade. Perfeito. Porque a gente se leva muito a sério, faz muito drama e tudo é intocável, né? Não se pensa, não se argumenta, não se repensa. E eu sou o cara de repensar. Eu passo a minha vida repensando e retomando decisões importantes, por exemplo, sobre o meu caráter, sobre a minha postura diante de certas coisas. Eu repenso Deus, eu repenso a sociedade, o tempo todo eu estou repensando. E essa é uma postura de, sei lá, eu tinha 14, 15 anos quando eu comecei a fazer isso. Sabe que, claro, na época, em 2010, a gente tinha um outro momento de redes sociais. Talvez se acontecesse hoje esse episódio, tu deveria sofrer muito hate também nas redes. Tipo, foi imprudente, que absurdo, que constrangedor. Como é que tu lida com isso, assim? Acabou de acontecer isso umas fotos que eu postei com a minha namorada. E o pessoal resolveu odiar que eu tenha feito isso. O que tinha nas fotos, velho? Nós felizes. Tá. É isso que incomoda, né? Incomoda as pessoas. Então, mas tem tanta gente apoiando, né? Que responde as pessoas que te atacam, e o pessoal sumiu também. Não acha mais. Eles desaparecem, né? É uma senhora, se é que ela existe, né? Mas era uma coisa assim que eu estaria usando a Lila para atacar a anterior. A tua ex-companheira. Eu fiquei viúvo antes, então atacar a anterior. Viúva é quando você sofre um ghosting, uma coisa assim, você fica viúvo, você sabe. É como se a pessoa morresse, você não consegue mais ouvir, falar, saber dela, discutir, conversar, entender argumentos, nada. É viuvez.